Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria. Ajustando aqui a luz para não parecer um fantasma. Vamos lá, deixa eu ver onde é que está o chat aqui. O chat sumiu. Bora lá. Aqui, achei o chat. Aí, agora sim, o chat está na minha telinha aqui. Gravação em ordem, tudo certo? Vamos começar. Então, oficialmente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma mentoria de alunos aqui da formação Raízes do Cabeleireiro Integrativo. É um prazer, é uma alegria estar com você aqui nesse momento para tirar as suas dúvidas, para saber como é que você está progredindo, saber como que a formação está impactando a sua vida. Boa noite, Ricardo, Patrícia, Márcia, Suzy. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos meia dúzia aqui de perguntas preparadas, que são as seguintes. Primeiro, o que fazer com cabelos danificados, secos e muito quebrados? Segundo, segunda pergunta, né? O que fazer para amenizar a queda de quem fez a bariátrica? Terceiro, quando o cabelo é cortado em long bob e a cliente pede que as pontas fiquem para fora, o que fazer? Porque esteticamente não fica tão legal assim. Quarto, qual a diferença entre prender o cabelo em fita ou torcido, quando eu oriento lá na aula para dar volume, de fazer escova e já prender, né? O que eu chamo de bucle, né? Eu aprendi pelo menos como bucle. Como funciona o contrato de salão parceiro? Como fazer um termo de responsabilidade da cliente? São perguntas bem variadonas, assim, e eu vou percorrendo aqui por cada uma delas, beleza? Então, bora! Começando aqui pela pergunta da Márcia. Márcia até tá um aqui. Márcia, se você quiser fazer a pergunta, tirar a sua dúvida, pode abrir seu microfone, tá? Você colocou assim, né? Sobre cabelos danificados, muito seco e muito quebradiço. Você pode explicar um pouquinho mais o que você quer saber sobre isso, Márcia? Já que você tá on, por favor? Boa noite, está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Boa noite. É assim, Luna, o cabelo da cliente, ele está muito danificado. Ela faz progressiva com formol. Então, ela chegou com o cabelo fraco, muito fraco. Só de tocar nele, ele já começa a se quebrar. Ele está quebrando, não é caindo, é quebrando, quebradiço. Então, ele está muito, muito danificado. Ela chegou no meu salão para fazer uma outra, uma progressiva. Só que aí eu expliquei para ela que o cabelo dela estava muito fraco, em prol do formol, que ela usa como formol. E aí fiz essas explicações. Só que nem eu falei lá no grupo, eu ainda não Sim, tenho, ainda não sei explicar totalmente, que eu não vi as aulas inteiras, entendeu? O que eu pude oferecer para ela foi a reconstrução, a nutrição. Porém, que nem eu falei lá, parece que os meus produtos não fazem efeito, que não ficou, não fica bom, não está ficando bom, entendeu? Ela fechou um pacote comigo de três, uma reconstrução, uma nutrição, uma hidratação, só que ela fez, não ficou bom, parece que não está dando resultado, entendeu? entendi. Entendi. Tá. Você está no módulo de tricologia ainda, Márcia? Onde é que você está? Isso, tricologia ainda estou. Tá, eu vou começar então explicando. Na verdade, eu peguei a resposta que eu coloquei já lá no grupo Já, e eu vou explicar, vou detalhar algumas coisas aqui para você, se tiver dúvida, você pergunta, tá? certo. Mas vamos lá. Primeira questão fundamental. Por isso que tricologia vem antes, né? Que é o primeiro módulo da formação. Você tem que saber avaliar se o nível de dano, avaliar qual é o nível de dano. Por quê? Porque você pode estar lidando com a possibilidade desse cabelício não ter mais chance de recuperação. Do que você está me descrevendo é isso, entendeu? Então, como é que a gente vai avaliar isso?
usando os critérios lá da ficha de avaliação técnica de fibra. Quando a gente pega o cabelo, bom, você já viu ele seco, você já viu ele molhado, né? Quando Uhum. você faz o teste de resistência, ele parte seco, ele tá, Tanto seco quanto molhado, os dois. molhado, ele tá aquele fio tipo aquele macarrão japonês, o bifum, que é todo tortinho, assim, ó. Ele tá Isso, parecendo. isso. Márcia, olha, aí é meio que uma contenção de danos, entendeu? Assim, não. Se Uhum. ele tá quebrando seco e molhado, porque teoricamente a maior resistência do cabelo é seco, só que ele também tá Uhum. quebrando seco. Quando molha, ele fica pior ainda, e fica aquele, tipo aquele miudinho assim, bem zigue-zaguezinho. Márcia do céu, essa daí é assim, aí você tem que ter uma certa habilidade em fazer a pessoa se situar, Uhum. tá? Não, E aí, se ela tomar uma decisão que não é a que você está dando direção e ela quiser fazer progressiva, que ela faça em outro lugar, porque esse cabelo vai estourar na sua mão se você fizer. aham. Eu conversei com ela, eu expliquei para ela, falei o que estava acontecendo e falei com ela que era muito perigoso ela fazer uma nova progressiva em cima desse cabelo nessa situação que estava. Aí, Exatamente. de momento, ela entendeu. Ela falou: então, Márcia, eu vou cuidar, eu vou tratar e depois veremos se nós fazemos ou não a progressiva, entendeu? Entendi. Tá, e agora eu vou contar a minha parte da história, a minha experiência também, tá? O que que Hã? acontece? Então, ótimo, você já conscientizou, só que aí você fez o tratamento e não deu certo, né? Entre É, aspas, não deu certo. aham, Entre aspas, tá? Entre aspas. Por quê? Porque numa situação como essa, Márcia, o dano que foi causado, como eu falei, é meio que você, nesse momento, você vai fazer com que o cabelo não caia, não saia da cabeça dela. isso. Entende por que que você está se frustrando com o resultado do tratamento? Porque eu vou fazer um paralelo com terapia capilar, talvez fique um pouco mais fácil de você entender. É legal agora aqui que eu começo a falar, eu começo a esquentar. Quando a pessoa vem para mim, buscando minha ajuda para fazer terapia capilar, tudo depende da avaliação do tipo de perda capilar que ela tem. Uhum. E aí eu vou explicar para você uma analogia que eu uso que talvez facilite a sua explicação também. Quando a pessoa vem com uma alopecia que é cicatricial, algo inflamatório que é bastante sério, ou mesmo quando é alguma coisa genética, uma calvície é genética. Uma alopecia fibrosante frontal é aquela que a testa vai recuando e, sabe, já viu a mulherada que tá ficando sem pé de sobrancelha e aí a linha da testa vai recuando, recuando, vai parar lá no meio da cabeça? Aham, Então, é como se fosse um caso muito grave desse, que você faz um paralelo desse dano que está no cabelo dessa cliente. Então, sei. você vira para ela e fala assim: o caso é grave, então o cabelo está se partindo, está se rompendo. Então, ele é como se fosse um carro indo a 100 quilômetros por hora para o precipício. Eu falo isso para cliente, gente, na terapia capilar. Falo para quem tem calvície, é a genética da pessoa puxando a corda ao contrário para levar ela para o precipício, para ela ficar sem cabelo. Parece meio Hum. chocante, meio que uma terapia de choque, sabe? Aí eu viro para a pessoa e falo assim: olha, só que no trabalho da terapia capilar, o que que acontece? Se esse carro está indo a 100 quilômetros por hora e eu reduzir, conseguir, né, te ajudar a reduzir essa velocidade para 80 quilômetros por hora, você entende que o Uhum. carro continua indo em direção ao precipício? Sim. Mas qual que foi o ganho? E reduziu, né, a velocidade, né? Reduziu a velocidade. Você percebe que quando a gente vai falando isso, você vai situando a pessoa e você também vai se situando nesse caso. O Uhum. carro está indo para o precipício, está indo rápido. Quando ele está indo rápido,
se a gente consegue reduzir a velocidade com que esse cabelo vai se partir, ou cabelo, no caso do terapia capilar, o cabelo vai partir, ele vai embora. Aham. É um ganho. Porque talvez você ou ela estivesse pensando que esse cabelo fosse dar meia volta, né? Fosse o carro que está indo em direção ao precipício, ele fosse dar meia volta ou ele fosse virar à esquerda ou à direita e sair da reta do precipício. Não é isso? Uhum. Tá no precipício, tá indo para o precipício. Se eu ganho tempo de cabelo para essa pessoa, você e elas têm que ter clareza de que isso é benefício, que isso é ganho, que seu trabalho já está valendo a pena. Entende, Márcia? Por isso Uhum. que eu tinha colocado na resposta lá, ó, não coloque em você a responsabilidade de fazer um cabelo destruído voltar a ser forte e saudável de uma hora para outra. Pois. E você é o caminho para que essa cliente adote novos hábitos, novos produtos, para então recuperar o que for possível, mas o cabelo novo que está vindo não aconteça a mesma coisa. Você tem que fazer a sua cliente entender na cabeça dela que você é um plano para um novo cabelo. E esse que está aí, a gente não vai raspar agora, mas ele vai saindo na tesoura aos poucos. Uhum. Percebe que isso é condução? Como você conduz a cliente? Tá fazendo sentido para você, Márcia? Tá, tá, eu tô entendendo. Maravilha. Então, assim, você tem que mostrar que você é o caminho, você é a guia que vai falar assim: olha, vem por aqui, muda esse hábito, não usa esse tipo de produto, não faça com essa frequência, coloca esse tratamento aqui, coloca aquele tratamento aí. Todo mundo já sabe, ó, presta atenção no que eu tô falando para você. Todo mundo já sabe que para destruir o cabelo é rapidinho. Só que para É. recuperar leva um tempão. E leva dinheiro. Elas sabem disso, Márcia. Deixa eu resgatar a Rose, que a Rose não tá perdida aqui. Elas sabem que quando elas fazem a besteira vai custar mais caro. Elas têm consciência disso, Márcia. É. Que mulher que não sabe que arrebentou o cabelo, xiii, vai levar tempo e vou ter que gastar mais. Só que de teimosia, elas fazem. Aí a Rosi entrou. Rosi, boa noite, tá entrando. Só que de teimosia, elas escolhem o caminho errado. Só que para você tirá-la do caminho errado e trazê-la para o caminho certo, você custa para você tempo, custa para você seu conhecimento, custa a sua expertise, então custa mais caro, tá? E aí, outro terceiro ponto sobre a sua resposta. Boa noite, Rosi. Daqui a pouco eu falo contigo já, viu? Para eu terminar a resposta aqui. Terceiro ponto, fazer pacotes de tratamento e orientar a cliente a voltar toda semana, principalmente nesse começo. Por quê? Quanto maior o dano, mais frequente ela tem que voltar. Mais vezes ela tem que voltar. O pacote, ele é um compromisso que você sela com essa pessoa, de que nas próximas X sessões, em X tempo, você vai estar lá caminhando com ela, tá? Não significa que fechar um pacote com 3 ou 4 sessões seja exatamente a conta da recuperação do cabelo dela. Sempre explica para a cliente, olha, eu fecho o pacote de 4 em 4 sessões. Essas sessões elas podem ser semanais, quinzenais ou mensais. Tudo vai depender do seu cabelo. Tudo vai depender do que você precisa. E eu trabalho em ciclos. Fala isso para ela. Eu trabalho em ciclos. Que são esses ciclos? Você entender que acabou o pacote, a gente vai iniciar um outro ciclo. Mais um pacote. Por quê? Cabelo bonito é constância de cuidado. Aí eu vou trazer uma outra analogia que você pode usar com essa cliente também. Essas duas analogias funcionam muito. Do carro indo para
para o precipício. E a segunda analogia que eu gosto muito de usar é do exercício físico. Todo mundo sabe que exercício físico é necessário durante toda a vida, certo? Beleza. Se a pessoa fizer exercício por 6 meses, por um ano, ou por 5 anos da vida dela, que seja, esse período que ela fez exercício vai fazer com que ela tenha um corpo, vai garantir que ela tenha um corpo forte, saudável para o resto da vida dela? Não. A mesma coisa é o tratamento com os cabelos. A mesma coisa na terapia capilar, a mesma coisa no cronograma. O que vai fazê-la ter um cabelo bonito sempre é o cuidado constante. Então vocês deixem, pelo amor de Deus, deixem de se vender, né, ou vender o trabalho de vocês como algo pontual, milagroso que vai resolver o problema delas para o resto da vida. Não, o que você está vendendo? Orientação, expertise, técnica, né? Você está vendendo acompanhamento. Nós somos profissionais que acompanham a saúde do cabelo, a saúde e a beleza dos cabelos das nossas clientes. Nós somos profissionais que acompanham o bem-estar capilar dessa cliente. É como se nós fôssemos, eu brinco, né, que é o personal do cabelo. Por que que é o personal? Porque é aquela pessoa que a pessoa está fazendo exercício, ela está lá orientando, ó, faz o exercício certo aqui, muda ali, né? Tá comendo direito? É isso, a gente tem que ficar, a gente tem que entender o nosso trabalho não simplesmente como um aplicador de produto, mas um consultor, uma consultora, tá? Lembrem que eu já falei para vocês de vocês vestirem a roupa, né? Se vestirem de ser esse cabeleireiro, essa cabeleireira integrativa, tá? E quarto e último ponto dessa situação, Márcia, é que você tem que tirar muita foto para você acompanhar cada caso de cliente, assim como a Mariana Flores faz. Um beijo para a Mari também, porque é o registro, faz parte do método 2A3R. Primeiro você absorve a aula, né? Assiste a aula, anota, e aí você vai para onde? Você vai para a realização, que é colocar em ação. Aí você vai registrar, porque o registro tira a nossa falha de percepção e traz concretude para o que a gente está vendo, que a gente está avaliando. E repete. Realiza, registra, repete. Realiza, registra e fica nisso. Por quê? Porque a cada vez que você realiza um ciclo, a cada escolha que você faz do produto que você tem, você vai criar uma base de dados, de informações na sua cabeça e no seu celular que vão aumentar a sua precisão na escolha do tratamento, na avaliação do cabelo e na forma como você manuseia ele, tá? Só que se você não tirar foto, a sua percepção vai ficar distorcida, a percepção da cliente é totalmente distorcida, né? E aí todo mundo nesse rolê vai minimizar a evolução do cabelo, né? Então, lembra lá que eu falei, tipo, perceber que o carro está indo a 100 quilômetros por hora e reduziu para 80, não é não é uma grande transformação. Depende de uma percepção um pouco mais apurada. E é a mesma coisa que você tem que fazer. Aí, daqui a pouco você vai estar com clientes, assim como nós temos aqui, que elas falam assim, depois de anos acompanhando a gente, seguindo as orientações, nossa, lembra como o meu cabelo era? Nossa, olha o meu cabelo. A gente olha uma foto do cabelo das pessoas antes delas começarem a frequentar, olha, quando elas começaram a frequentar aqui, e assim, você fala, cara, que cabelo é esse? Que cabelo que era esse? E aí você vai construindo, né? Construindo cada vez mais percepção na cliente do que é um cabelo saudável e bonito. Cada vez mais você vai construindo percepção de bem-estar capilar na sua cliente e em você. E o produto, se ele é bom ou não, você vai mudando conforme o seu conhecimento. São ciclos também. A gente começa com produtos mais baratos, com produtos mais produtos que estão ao nosso alcance. A própria Mariana Flores, ela já fez lá no Instagram dela
Ela já foi mostrar lá o produto que ela começou, que era o que ela tinha. Hoje ela trabalha com produtos melhores. E é normal, é assim, tá bom? Então, ficou claro para você, Márcia? Ficou claro. É só uma última dúvida. Oi. O cronograma, como que eu posso então estar repetindo ele semanal? Por exemplo, chegou, analisei o cabelo, vi que tem necessidade, então eu posso estar fazendo ele mais que duas vezes? Cronograma é infinito. Então, a ideia do cronograma, Márcia, eu até vou. Eu estou para mexer um pouquinho na aula lá do cronograma, mas de qualquer forma, é assim. Eu explico que cronograma capilar não tem. Ele tem que ser personalizado. Não tem essa coisa de reconstrução, nutrição, hidratação, reconstrução. Não é assim. E uma coisa que a gente está fazendo aqui no salão, que eu vou trazer em breve para vocês também, que é uma reclassificação desse cronograma. A gente vai usar a nossa classificação porque nós é chique. Uhum. No cabeleireiro integrativo, quando você passar pelo módulo de cosmetologia, você vai aprender a fazer o cruzamento da informação de necessidade de cabelo e de característica de produto. Quando você faz esse cruzamento, você vai perceber que existe muito mais coisa do que hidratação, nutrição e reconstrução. Ah, tá. E aí, cada situação, você vai sentir o cabelo, você vai falar assim: esse produto aqui é o produto bom para um caso de progressiva. Ah, é que está rígido, o cabelo está rígido. Olha, está faltando brilho. Nossa, quem vai dar um brilho é esse produto aqui. Então, Legal. você vai ser uma profissional, Márcia, que tem uma precisão, você tem uma acurácia, você tem uma você vai ficar muito mais aguçada, tanto para a característica do cabelo, quanto do produto. E o cruzamento dessa informação. Eu acabei de mandar um texto aqui que eu vou gravar para Kimi Hair, que tem tudo a ver com essa resposta aí. Cronograma é tratamento, os cabelos precisam de tratamento sempre, minimamente uma vez por semana. Qualquer cabelo precisa de um tratamentinho uma vez por semana. É lógico que não vai ser uma máscara reparadora uma vez por semana. Mas existem N possibilidades de produtos. Até fica meio aberto eu falar para vocês. Mas olha só esse texto que eu escrevi para aqui, meu Harry, eu vou colocar, né? É, o que que eu quero fazer aqui, ó, nesse texto? Eu quero falar para a pessoa os motivos de por que que vale a pena ela comprar produto com a gente, tá? Aí tá, eu começo assim, ó, o box do seu banheiro está abarrotado de produtos que você mal consegue ter espaço para tomar banho, mas ainda assim o seu cabelo não está do jeito que você espera. Parece que nenhum produto presta. Ou ainda, você vê um conteúdo na internet, vê uma blogueira falando e decide comprar o produto que ela indicou. Só que quando você vai usar, não dá certo. E você percebe que, mais uma vez, você desperdiçou seu dinheiro. Mesmo que você tenha pago baratinho, não te dá raiva de jogar dinheiro fora? Então aqui eu estou mexendo com a cliente, estou falando para ela, ó, estou vendo seu box dela, ela vai falar assim, nossa, é verdade, já gastei tanto produto. E aí eu vou entrar na explicação de por que que isso acontece, né? Sabe por que que isso acontece? Porque acertar um produto para você requer muito mais expertise do que a maior parte dos profissionais tem. É um cruzamento de 6 informações entre, primeiro, o que o produto contém, os ingredientes e como que eles estão equilibrados. É igual a receita de um bolo, né? Bolo de cenoura, tá. Mas pode ser um bolo de cenoura que, sei lá, a pessoa usa uma farinha diferente, ele fica mais leve, outro fica macento, né? Segundo ponto, a performance de fato do produto. Então, uma coisa é o que ele contém, segundo é a performance, que é o quanto que ele entrega daquilo que ele promete. Ou às vezes ele promete uma coisa e entrega outra. Quem nunca viu um produto assim, né? Terceiro ponto, como utilizar? Quantidade, frequência, momento certo. Quarto ponto é a necessidade atual do couro cabeludo, que é a descamação, oleosidade, sensibilidade. Quinto ponto, a necessidade atual do fio, que é diferente do couro cabeludo, e as infinitas possibilidades que tem. E sexto ponto, o gosto pessoal de cada um. Cheiro, textura, rotina. Aí eu continuo o texto aqui, ó. Percebe que as informações que tem embasam a. Percebe que as informações que você tem embasam a te escolher
esse produto são referentes ao seu gosto pessoal e à sua percepção não técnica do que o seu cabelo precisa? Pois bem, aqui na Quimio Hair somos especialistas em bem-estar capilar. Nosso foco é ser a solução para você. Para isso, nós aprendemos a entender o seu couro e o seu fio, estudar os produtos que indicamos, testar e testar a performance dos produtos, para então encontrar a melhor forma de indicá-los e te orientar sobre tudo isso. Ou seja, quando você vem aqui comprar um produto conosco, na verdade, você está usufruindo do nosso serviço de consultoria em cosméticos capilares, onde o nosso objetivo é trazer o máximo de adequação e performance para você. Porque de tempos em tempos, a necessidade do seu cabelo vai mudar e nós estamos aqui para te ajudar a entendê-lo. E outro diferencial de comprar os produtos conosco é que você tem a nossa garantia de que ele vai funcionar. Porque afinal, caro é pagar R$ 1 em aquilo que não te resolve o problema. Aí eu termino assim, ó. Na sua próxima visita aqui, meu hair, receba a nossa indicação dos melhores produtos para o seu momento capilar. E quando os seus produtos acabarem, venha nos consultar. Até breve. Você entendeu agora, Márcia, o que que é a escolha do produto? É conforme o momento do cabelo. É conforme aquilo que você tem de recurso na sua mão, que você já testou, que você conhece. Aí a galera vira pra mim e fala assim: ai, foi produto, o produto é bom. Aí eu falo assim: é, pode ser bom, a marca é uma marca de renome, ou não, nem conheço a marca. Mas para eu de fato saber se o produto é bom, eu tenho que pegar esse produto, usar, ver lá a composição dele, fazer o raio-x dele. Eu tenho que testá-lo, eu tenho que repetir o teste, tenho que adequar a forma de uso, para saber como nós, profissionais, profissionais da cabeleireiros integrativos, nós somos necessários para a pessoa escolher um produtinho para ela lavar o cabelinho dela. Gente, nós somos muito mais do que simples aplicadores de produtos. Nós somos cabeleireiros integrativos que sabemos prestar uma consultoria de cosmético capilar. Por isso que o módulo 2 é do jeito que é. Você não chegou lá ainda, né, Márcia? É, não, ainda não. Mas foi muito boa, muito boa. Gostou da Muito boa, explicação? mas, a explicação ficou muito boa, ficou claro. Mas eu vou começar a acelerar para poder chegar logo a esse modo, poder começar. É isso aí. Olha lá, ó, estuda, hein? Estuda, É, viu? estuda. Imagina. Deixa eu falar com a Rosinha especial. Essa fala é ótima, é o que estou vivendo nesse momento com as clientes. É isso aí, se posiciona, posiciona com quem sabe. Rosi, meu Deus, como é que você tá, menina? Deixa eu fazer um parêntese Oi, aqui para o pessoal do Sul. Meu Deus do céu, quanto que eu chorei, quanto que eu orei, continuo orando por vocês, viu? Como é que você tá, Rosi? Tá na casa do seu filho ainda? eu já voltei para casa. Você voltou para casa? Já, E o seu já, salão, como é que tá? graças a Deus a gente tirou bastante coisa, né? Não subiu muita água no Glória a nosso salão, Deus. mas deu tudo certo, graças a Deus. Estamos com os produtos tudo. A gente recolheu, levou para casa do meu filho, para casa da minha mãe, para um vizinho que a casa é de 2 andares, mas graças a Deus não perdemos nada. Tá tudo Graças a Deus, graças a Deus. Nossa, Rosi, eu fiz a mentoria com a Rosi, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu falei assim, meu Deus, a gente não é nada, né? Porque a gente fez um plano para daqui a um ano e de repente os nossos planos vão literalmente por água abaixo. Vai ser bem Nossa, difícil, porque nesses 15 dias que eu fiquei fora de casa, eu pouco estudei, porque não a tem, né? cabeça, imagina, imagina. Não dá. Mas vamos retomar agora a todo vapor. Temos que recuperar o tempo perdido. Força, força, fé Hum. e siga em frente, siga em Não, frente. vamos sim. A vida tá aí, né? A vida, o mais Não, sim. importante é que a vida tá aí, então bora Não, tocar, né? vamos tocar sim. Vamos estudar Ai, bastante. graças a E tá Deus, graças a difícil. Deus. Não, vocês não sabem, gente, no domingo, quando eu vi uma notícia de que Canoas era o lugar mais afetado, meu mundo caiu. Eu falei assim, meu Deus, Mariana, cadê a Mariana?
Aí eu mandei mensagem para ela, assim, né? Porque eu não tava nem tomando tanta dimensão, tipo assim, é difícil a gente entender o que estava acontecendo, porque a gente não tá. Menina, É, mandei a e, mensagem e para essa- ela. Meu Deus, tá me ouvindo, Luma? tô ouvindo. A gente aqui na minha rua, a gente não foi muito atingido, mas na rua, duas ruas depois, tá todo mundo embaixo d'água. Meu E Deus. mais para lá, pior ainda. E teve anunciaram que tinha rompido o dique da nossa região aqui. E que Ah, aqui ia ficar tudo alagado. Tu não precisa ver, isso aqui era um campo de guerra. meu Horrível, horrível. Deus. É só vendo para acreditar, porque a gente olha pela televisão, a gente não imagina. Aí eu fui buscar, ajudar uma pessoa a buscar a roupa dela para lavar, porque alagou toda a casa dela. Uhum. O cheiro não é cheiro, é fedor, é uma coisa horrorosa. Porque as Nossa, casas tinha comida, tem cachorro morto, tem gente morta, tem de tudo. Então, a gente, olhando pela televisão, tu não tem noção do que é. É nossa. muito triste o negócio aqui. Muito Mas triste, o muito. pessoal vai se recuperar, se Deus quiser. Vai, mas tá todo mundo assim, ó, falta de memória, Choque. chocado, É tá estado tudo de bem. choque. Aham, tá bem doido o negócio aqui. Mas vai dar tudo certo. Vai sim, vai sim. Estou aqui orando por vocês e o que eu puder ajudar, eu ajudo, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Rosi, a pergunta é sua, a próxima aqui. Colocou, né? Pessoas que fizeram bariátrica e estão com queda. O que fazer para amenizar a queda? Você que tá tratando, tá cuidando de uma cliente assim agora? Sim, ela fez bariátrica faz um mês e pouco. Ela já perdeu 30 quilos. Nossa. E, o cabelo dela tá bem frágil. Antes, comecemos a lavar ele. Eu botei uma máscara de choque nela. Mas Uhum. eu não sei exatamente o que colocar e tem como ajudar esse fio diminuir a queda dele. O médico dela mandou ela fazer bastante hidratação, então ela vai começar a fazer uma vez por semana comigo, mas eu queria um produto ou Tá, não vamos existe por lá. causa que ela tem a bariátrica. Vamos lá. Essa explicação é total da tricologia, tem que entender sistemas corporais. O que que acontece no corpo com a bariátrica? A pessoa, ela estava acostumada a receber uma quantidade de calorias, de nutrientes que talvez fosse X, e agora Uhum, ela recebe 10% desse X, 20% desse X. uhum, A redução drástica em nutrientes vai acionar o sistema de priorização metabólica do corpo. O que que é uhum, isso? Sistema de emergência. sim, O corpo dela estava acostumado com tanto nutriente e ele gerenciava as coisas, é como se fosse um fluxo de caixa. Está entrando 100 conto aqui, eu jogo 10 conto aqui, jogo 20 ali, entendeu? Então tinha uma entrada de dinheiro, de recurso, e de repente caiu para R$ 20. O que que o corpo faz? Ele vai direcionar o recurso para aquilo que é mais importante, aquilo que é vital. Cérebro, pulmão, coração, fígado, rins. E quem não é vital? cabelo. Pele, cabelo e unha, né? A pele e seus anexos. Então, os primeiros a terem corte de suprimento vai ser o cabelo, a pele, na verdade, e é por isso que o cabelo fica fraco, por isso que a unha fica fraca. Você passou pelo módulo de tricologia, onde eu falo sobre o ciclo do cabelo, certo? Sim, O que que acontece? Toda vez que há um desequilíbrio grande, como uma alteração nutricional forte dessa, somado, lógico, à questão emocional, né? Não tem dúvidas de que perder 30 quilos de uma hora para outra, a pessoa já nem sabe mais quem é, né? Ela uhum, passa por um choque emocional muito grande também. Aí você soma, ela é do sul também, tá vivendo todo esse estresse todo aí, né? Tem um fator ambiental que piorou, agravou a situação. O que acontece nesse exato momento, Rosi?
a queda de cabelo é desenfreada. Não tem Sim, como parar. Não tem como parar, tá? Então, por quê? Porque vários botõezinhos, imagina como se a queda fosse um botão, né? Que ele vai fazer o cabelinho cair 2 a 3 meses depois. Então, inclusive, eu acho que muita gente vai ter queda de cabelo aí, evento pós-evento traumático aí no sul, viu? sim, Isso é gatilhado e tem um efeito atrasado, um efeito retardado, né, que a gente fala. Então, como ela fez a operação, hoje, né, ela já tá 2 meses, sim. então ela vai passar pelo pico da queda ainda, tá? Ixi, velho. Você tem que mostrar para ela que é uma curva. A queda é assim, o cabelo tá normal, daqui a pouco vem a curva, quando é queda aguda, ela sobe e aí ela continua por um tempo e depois desce. Queda, eflúvio telógeno agudo. Esse pico pode ser que tenha 3 ou 6 meses, só que como eu tô falando para você, existe soma de fatores aí que podem prolongar essa queda. Quando a gente lida com bariátrico, paciente bariátrico, eles tendem a ter o prolongamento ou esse processo de queda se torna crônico. Então, ela nunca vai ter, né, muito provavelmente, ela não vai ter mais a mesma quantidade de cabelo se ela não suplementar. E Sim, ela está aí, fazendo o tratamento com médicos para ela para não escovar e para fazer bastante hidratação no cabelo. Então, ela vai começar então, a esse fazer. médico não entende de cabelo, só por essas duas coisas que ele falou, não entende de cabelo. Por quê? O ato de escovar é assim, a pessoa manuseia, vai cair cabelo. Se ela está em eflúvio telógeno, cada vez que ela passa a mão vai cair um fio de cabelo, mas esse fio já está Hum, solto, já aconteceu o processo. O ciclo do cabelo não volta para trás, ele só anda para frente. Então, assim, aí a pessoa passa 3, 4 dias sem lavar o cabelo, sem manusear o cabelo, e quando lava, cai tudo de uma vez. Aí ela fala: Meu Deus, estou ficando careca. Você vai falar para essa pessoa: Não, ó, você vai manter a regularidade de lavagem de cabelo que você sempre teve. É dia sim ou dia não, todo dia? Como é que ela lava o cabelo? é dia sim, dia não. Tá, então dia sim, dia não. A pessoa vai manter a regularidade de dia sim, dia não. Porque se ela ficar 3 dias sem lavar o cabelo e Vai cair aí mais. ela compara com aquilo que ela estava acostumada a ver, são 3 vezes mais, velho. Né? Então a pessoa Uhum. fica desesperada. E o desespero gera mais queda de cabelo. Então você tem que interromper o ciclo do desespero dela, orientando da seguinte forma: suplementação é fundamental porque o corpo não tem nutriente suficiente para fazer o cabelo crescer. Começou a queda, quando é aguda, ela vai ficar 3, 6 meses. E aí o corpo dela tem que se restabelecer. Pode ser que a queda dela seja aumentada daqui para frente por conta dessa deficiência nutricional. Pentear o cabelo, mudar a frequência de lavagem não é interessante, continua mantendo dia sim, dia não. Hidratar, cortar, é para manter o cabelo bonito, porque o cabelo em queda ele parece com nada, não lembra ninguém. Ele fica um cabelo esquisito. Então ela precisa de você para você cuidar da autoestima dela, para deixar o cabelo dela mais bonito. Uhum. Entende, Rosi? A Sim, hidratação não vai impactar na questão da queda de cabelo. Só que tá. eu trouxe aqui para você uma sugestão, que é a seguinte: você já chegou no módulo 2 que eu ensino lá o detox de óleos essenciais? Já olhei, mas eu tenho que olhar mais, porque Tá. Lá muita eu coisa. ensino um detox de óleos essenciais. Só que ao invés de você usar os óleos essenciais, a melaleuca, lavanda e tomilho, Hum, você pode usar no couro cabeludo dela o alecrim e o cedro, 2 gotinhas tá. de cada. Então, tira a melaleuca, a lavanda e o tomilho e coloca 2 gotinhas de cedro, 2 gotinhas de alecrim, porque o cedro ele é vasodilatador. O cedro não, desculpa, o alecrim é vasodilatador. O cedro, ele fortalece os vasos e ajuda na questão linfática. Então, a gente vai entrar com 2 óleos essenciais. Aí você faz uma vez por semana esse tratamento no couro cabeludo dela, do jeitinho que eu explico lá no vídeo, não muda nada o protocolo, você só muda o óleo.
Faz uma vez por semana e vai fazendo, sempre fazendo muita massagem, massageia, massageia. Aliás, você massageia no primeiro momento que ela tá com a queda ativa, não faz um movimento de puxar o cabelo, tá? Você vai Só fazendo circular. massagem, mas faz mais circular, mais fricção, tá? Evita Uhum. ficar puxando, puxando assim, não tem necessidade de Luma, ficar puxando. eu nunca comprei óleo essencial. Qual óleo que eu compro? Aonde? Tá na descrição dessa aula também, tá? A diferença é Tá, que você vai usar o alecrim e o cedro. Aí tá, você coloca lá na WNF, usa o cupom LUMA WNF que você vai ter acho que 15% de desconto. tá. Obrigada. Entendeu? Você tem que explicar, acalmar Sim, e já vende os seus pacotes de detox. Você vai ter que aprender o serviço para vender para ela. E tá. posso falar para vocês? Gente, esse detox que eu ensino aqui não é brincadeira o quanto que a gente vende dele, quanto que as clientes amam esse detox de óleos essenciais. Vocês precisam fazer. Vocês precisam fazer, porque o protocolo, comprando lá o óleo de litro, os óleos essenciais da WNF, ainda usando o meu cupom com 15% de desconto, aí vocês têm que ver também se vale a pena vocês comprarem um profissional, mas eu acho que a compra mínima da WNF deve estar uns R$ 700. Subiu bastante. Mas mesmo sendo compra como cliente final, pelo desconto dos 15%, ainda o protocolo fica bacana, fica um preço bacana para vocês. Tá, Beleza? beleza. Rosi, ó, Beijo. beijo. Vamos lá. Patrícia Regina. A Edilane entrou. Quem mais entrou aqui? Roberta, queridíssima Roberta. Tem bastante pergunta aqui da Roberta também. Boa noite. Patrícia Regina perguntou sobre cabelo crespo. Patrícia, eu tenho pergunta para você, porque eu não. Porque depende, tá? A Patrícia Regina colocou aqui, aluna, gostaria de me especializar em cabelo crespo, porque estou tendo muita de cliente de cabelo crespo. Aí eu pergunto para você, Patrícia. Patrícia, para fazer que serviço? Corte, penteado, alisamento? Porque dependendo da especialidade, tem um profissional mais adequado para aprender. Eu atendo cabelo crespo, mas é pouco. Confesso para vocês que é pouco, tá? Cadê a Patrícia? Patrícia vai abrir o áudio aí? Patrícia Regina. Deixa eu ver se a Patrícia vai responder. Eu fechei o meu áudio? Não, seu áudio ainda está aberto. Como é que eu Mas fecho? eu fecho para você, pode deixar. Pronto. Patrícia não abriu o áudio. Ah, não está conseguindo abrir o seu áudio? Deixa eu. Ó, eu coloquei aí, eu pedi para você desmutar. Vê se aparece aí para você, Patrícia. Ah, acho que agora vai, hein? Fala alguma coisa, Patrícia. Patrícia. Tá falando não. Patrícia, vai no seu microfoninho, tem uma seta para cima. Clica nessa setinha para cima do lado do microfoninho. E aí tem lá, select a microfone. Aí vai trocando as fontes do microfone, porque às vezes é isso que está dando errado. Bom, se não está funcionando, Patrícia, escreve no chat mesmo qual que você quer. O que que você está pensando aí de que tipo de serviço? Corte, penteado, alisamento? Enquanto isso, eu vou responder a próxima pergunta, tá? Mas digita aí. Roberta Alves colocou assim: quando o cabelo é cortado em long bob, a cliente pede pede as pontas para fora, o que fazer? Fica estranho, sinto que o meu trabalho não ficou bom. É esquisito mesmo, né? Principalmente se o bob for meio bicudinho assim, aí fica esquisito. Eu trouxe aqui uma sugestão para Roberta. Isso, Patrícia, sai e entra de novo. Trouxe aqui uma sugestão para Roberta de um cabelo que eu fiz há um tempo. Na verdade, faz um tempinho aqui, mas foi publicado recentemente na Cameo Hair. Vocês conseguem ver minha tela? Vocês estão vendo o Instagram? Vocês conseguem ver o Instagram aí? Deixa eu dar um aproximar.
Alguém responde no chat, se vocês estão vendo no Instagram. Ai, maravilha. Roberta, olha esse cabelo aqui. Esse cabelo é um bob graduado, é um Chanel graduado um pouco mais curto, não é tão longo. Mas eu quero mostrar para você o truque aqui, menina. Ó, então cabelo murchinho, cabelo é liso, né? Então, dia a dia dela, cabelo é assim. Aí, o que que eu fiz? Vou mostrar aqui para você, você vai virar a imagem. O que que eu fiz? Basicamente, eu separo a ferradura, tá? E pego um cabelinho um pouco aqui no contorno também. A parte de baixo, eu escovo com escova mista média para dentro, para dar esse up aqui, ó, no cabelo, para calçar o volume desse cabelo aqui. Então, por dentro, eu faço uma escova lisa. Dá para ver o acabamento dela aqui, não dá, ó? Ó. E em cima, como eu fiz umas camadinhas leve, o que que eu faço? Na, na ferradura, eu pego, faço as divisões radiais aqui, ou, né, vertical, meio diagonal, e aí eu pego escova mista, térmica, diâmetro pequeno, e aí eu fui fazendo, né, essas mechas aqui, por isso que ele ficou com essa ondulação bacana. Pode ser que a pessoa só quer um efeito de pontinha virado para fora. Aí você faz uma diagonalzinha aqui, pode usar talvez uma mista um pouquinho maior e você vira a pontinha para fora. Mas, Roberta, será que com esse tipo de efeito aqui, a cliente desse corte aí que você está falando, ela não ficaria feliz? Um efeito mais bagunçado? Mas a parte de dentro, a parte de toda a parte abaixo da ferradura tá para dentro, né? Ela quer, a cliente só quer aquele efeito de ponta embaixo virado, sem graça, feio pra caramba. Às vezes é o que a cliente quer, né? Mas experimenta fazer isso, tá? Vira a base toda dele pra dentro, dá um. E ela gosta que eu escove. É isso. Então, tenta fazer isso, sabe? Virar a base para dar um volume bonito e aí você vira para fora o resto. Deixa eu ver se tem mais algum outro trabalho aqui, né, que eu tenha feito de cabelo curto. Eu não tô logada aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que entrar, gente. Deixa eu logar aqui que meu Instagram tem dupla verificação. Deixa eu colocar aqui. Ela gosta que você escove porque você não puxa cabelo, né? Ai, que maravilha. Aí a pessoa que é escovista soberana, que nem nós, fideliza mesmo, né? Uma maravilha. Deixa eu ver se tem mais cabelo que eu tenha feito de. Ó, essa também é o mesmo truque. Escova a parte interna, porque aqui, gente, eu finalizo em 6, 7 minutinhos. Eu pego esses cabelos assim, trabalho a parte interna deles lá, deixo eles viradinhos e, ó, por cima aqui, ó, flop, 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 flop. Você dá meia dúzia de escovada aqui em cima, no topo com a escova menor, porque se você fizer isso tudo no cabelo inteiro, você vai demorar muito. E olha como dá um volume bacana. Essa também é outra de cabelo fino. Essa escovadinha de truque aqui eu não coloquei no curso. Aí, Roberta, tipo isso, essa é o cabelo de uma japa que eu fiz também. Será que é tipo isso que a sua cliente quer? Será que ela. Ó, aqui, nesse caso, o efeito do cabelo dessa cliente, deixa eu aparecer depois aqui. Ó lá, eu também, ó, escovei pra dentro a base e virei pra fora. Aí fica legal, fica jogadinho, né? Fica bonito. O que que você achou desse daqui, Roberta? A cabelo dessa japa a gente tonaliza uma escova lisa com toda a ponta pra fora. É.
Aí fica parecendo uma asa delta, né? Tipo, virado pra fora. É, é. Aí, enfim, né? Mas tá bonito o Instagram daqui, meu ré. Nem sempre eu vejo porque é corrido, mas tá bem bacana. Jussiele, querida, maravilhosa, que faz esse Instagram ficar lindo. Pô, resolvi, né? Resolvido, né? Passei uma tecniquinha aqui. Next. Next. Suzy, a Suzy perguntou. A Suzy tá aí, ó. Suzy. Ó, sua pergunta aqui tá. Se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Na aula de volume, na escovação, se ensinou a aprender em fita ou torcido. Não consegui visualizar a diferença para aprender de acordo com o grau de escovação. Ah, obrigada pelo elogio. A Suzy colocou que está gostando da objetividade, aulas práticas e amando conseguir colocar em prática o que eu estou aprendendo. Melhor ainda é a nítida diferença no meu trabalho. Ô, Suzy, abre o seu áudio aí para você complementar a sua pergunta e eu quero saber qual é a diferença no seu trabalho que está acontecendo. Que diferença que é essa? Aí ela colocou de sugestão aqui melhorar o zoom para podermos visualizar os detalhes. Daqui um tempo é muito provável que eu vá regravar as coisas, né? Então vai, vai melhorar o zoom também. Tô vendo as sugestões de vocês, tá? Como é que você tá, Suzy? Oi, Tudo tá belezinha? ouvindo? Tudo certo. Tô. E aí, Suzy? Primeiro, qual que é a diferença no seu trabalho? O que está acontecendo de diferente no seu trabalho com a sua entrada na formação? É que eu falei para você que, de primeiro momento, a minha intenção era melhorar a escovação, entender melhor, né? Então, assim, já senti diferença, no tempo da escovação, no jeito de escovar, e comecei a entender melhor, escova, que escova usar, Causa e consequência, né? a temperatura do secador também, que não tinha muita noção, sabe? Só ligava, né, o secador. E Sim, agora a gente consegue entender melhor isso aí. Ah, e maravilha. posicionamento também, né? Sei lá, mais segurança, lembra que aquilo que eu falei para você, né, aquele dia que a gente conversou, estava Sim. de um pouco mais de segurança, eu já comecei a sentir um pouco mais isso, entendeu? Ah, que bom, coisa boa. Sim. Deixa eu te perguntar, então, você colocou essa questão da prender em fita ou prender torcido. Você tem clientes que gostam de fazer a escova e já prender o cabelo? Então, eu sempre tive dificuldade nessa coisa de prender. Então, assim, isso me chamou atenção quando você fez na aula, mas eu não consegui, visualizar a diferença. E você disse que Uhum. porque tem uma diferença, né, na hora de prender. Isso Isso. eu consegui entender. Se você enrola todo ele em fitinha, Hum, ele dá mais efeito, ele dá um efeito mas é um efeito de ponta, que fica com o cabelo assim, com a curva na ponta. Quando sim. você enrola e torce, você dá um efeito mais de parecido com Babyliss, Tá, mas de eu queria, ondulação. o que eu não entendi é assim, na hora de prender lá no couro cabeludo, tem diferença ou não? A diferença está só no efeito, assim, do torcido ou fita? Não, tem. Nossa, deixa eu pegar a boneca aqui. Dá um minuto para mim. Aham, Já pego. tá. Vou aumentar um pouco aqui a luz. Eu vou mirar aqui para baixo para você
Vamos ver se dá certo aqui. Uhum. Vou colocar a boneca aqui. Dá pra ver a boneca aí? Dá. Eu não tô mais compartilhando a tela, não, né? Não. Nossa, na tela tá diferente. O que que acontece? Quando eu emprestei a boneca para criançada, a criança vem aqui brincar no salão, eu deixo elas brincando no salão, a mulherada, a criançada pira. O que que acontece? Quando eu pego e vou fazer o bucle na fita, ó, eu vou separar aqui a mecha do cabelo. Vou ter que afastar um pouquinho mais aqui, ó. Dá pra ver, né? O que que eu vou Dá. fazer? Eu vou enrolar a pontinha do cabelo, né? Muitas vezes, esse é o jeitão clássico, né? Faz tanto tempo que eu Uhum. não faço isso, mas é isso. Você enrola a pontinha, e vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando, 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 enrolando. Nossa, eu vi tanto minha mãe fazer tanto isso. E aí você prende o cabelinho. Deu pra ver Sim. aqui, ó, como ele Deu. fica? Deu. Isso aqui, ó, é a fita. Quando você solta esse cabelo, ele tem um efeito mais de pontinha virada. Sim. O outro é a torção. Você pega esse cabelo, aí você torce ele, e aí você enrola torcendo. Sim. Você, na verdade, nem pega ele da ponta, você enrola de cima para baixo. Deu para ver Sim. aqui? Ó. Então, eu separei a Dá. mecha, aí eu pego, vou torcendo, e aí eu prendo esse cabelo aqui, ó. Ele não fica tão fitinho, ele fica meio redondo, ó. Sim. Tá vendo que ele não Entendi. fica tão aberto? Sim. Entendeu? Entendi. Basicamente é isso. Deixa eu só desligar Agora, aqui. Peraí. Voltei. Beleza. Então, quando a gente faz o torcido, ele dá um efeito mais ondulado, né? Que sim. é a mesma coisa quando a gente faz a modelagem com a torção, que eu mostro lá no cabelo da minha irmã. E Eu não quando eu cheguei nessa faço. aula ainda. Você vai ver a japonesa parecida comigo, porque é aquela lá é minha irmã. Ah, tá. Os Eu estou até parentes, o pessoal passando que as trabalha aulas junto. rápido, nem estou É. anotando ainda muito, porque curiosa assim de assistir mais aulas, entendeu? Principalmente de escovação. Tem aula pra caramba, né? Nossa. Tem bastante. E aí, quando eu faço a escovação, só que eu embrulho só a ponta e aí eu já solto, é tipo esse efeito de fita mesmo. Sim, Tá bom? entendi. Tá bom, Maravilha. Luma. Obrigada. Next, de nada. Roberta Alves, tem a pergunta da Roberta aqui que. É, isso aí. Roberta. Tem mais uma da Roberta. Vamos lá. Roberta, conta o caos aí, Roberta. A da Patrícia já fez barulho aqui. A Patrícia acho que já. Ah, tá. Acho que a Patrícia tá. Vai, Roberta, desculpa, Patrícia. Pelo jeito, seu áudio tá funcionando, tá, Patrícia? Consegui, Luma, consegui. Deu. Ah, então, Roberta, espera um pouquinho, Roberta, que eu respondi uma só, vou responder uma da Patrícia, tá? Vai, Patrícia, fala a história do cabelo crespo. Oi, Luma, eu estou num outro espaço, né? Saí da minha zona de conforto. E eu já tinha visto, oi, Luma. E eu Olha. já tinha visto muito essa necessidade de cabelo crespo em tratamento. E aí, quando eu fui para esse espaço, eu estou dividindo com uma pessoa. E aí Ah, a necessidade é muito grande de cabelo crespo para fazer tratamento. Só que elas vêm assim, com cabelo, com guaridina mais a selagem. Essa semana eu peguei um cabelo que parecia que ele ia se derreter na minha mão. E aí onde foi que eu parei e pensei, eu vou querer me especializar mais ainda em cabelo crespo. em tratamento de cabelo crespo. Isso, Mas esse cabelo crespo, ele tá alisado. tá muito. Olha, Roberta, Patrícia, é que eu achei que você fosse trabalhar com cabelo crespo em outras
Tipo, fazer corte em cabelo black, penteado, cabelo natural. Não é isso, né? Não, é em tratamento mesmo para recuperar, porque eu vi que a necessidade delas, que elas agora não querem mais continuar dando guaridina mais a selagem, e sim buscar o tratamento para melhorar o dano que está causando, assim, sem nem explicar como é esse dano. Quer dizer, eu sei explicar para mim, mas assim, é, explicar para que a cliente entenda e ainda vai levar um processo, porque elas acham que não é. Mas Você viu assim, a primeira parte da aula que eu expliquei hoje? não consegui pegar em todos os detalhes, Ah, Luma. tá. Patrícia, a pergunta da Márcia é muito interessante isso, né? Como que cada mentoria parece que tem uma sincronicidade, assim, de assuntos. A pergunta da Márcia fez com que eu desse toda a explicação que você precisa saber sobre a condição do cabelo, sobre a condução da cliente e sobre como que você precisa entender isso, né? Eu comecei a aula de hoje falando sobre o nosso posicionamento enquanto profissionais que têm essa expertise em produto cosmético. Eu achei que você estivesse buscando uma especialidade em trabalhos com cabelos mais naturais. Mas não, se esses cabelos estão danificados, estão passando por essa. Se são esses, eu brinquei que é o carro em direção ao precipício. Patrícia, o que que acontece? É você testar, é você tirar foto, é você aprimorar o que você já sabe, Patrícia. E, inclusive, já vou te dar a missão. Se é esse tipo de cabelo que está aparecendo aí para você, você tem a obrigação de aprender e trazer os casos para a gente para aumentar a inteligência do grupo. Eu nunca vi um cabelo com guanidina e progressiva aqui. Não é comum aqui. Então, você Então, tem a Luma, missão, eu tirei não, missão. não tirei a primeira foto, porque ela ficou com muita vergonha. Quando eu botei o cabelo dela no lavatório, que comecei a lavar, parecia que o cabelo dela ia se derreter na minha mão. Eu falei, Ó, faz o seguinte, fala para ela, não vou te identificar. Isso aqui é para o meu estudo e para que a gente compare a evolução do seu cabelo. então eu falei isso Hum. com ela, mas como estava num estado muito, 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 aí já na segunda sessão, essa semana já vai para a terceira, e tá assim, Aham. melhorando, já não está se derretendo tanto como estava. Já não está indo a 100 quilômetros pelo precipício, está indo a 80 Não, aí, ó. não. Ela já deixou eu tirar uma foto do antes e do depois. Eu Ó, não postei ainda, Luna, mas eu vou postar no grupo. Porque a necessidade do cabelo dessas mulheres que usam guaridina mais selagem é que me chamou mais atenção esses últimos dias. Porque é muita mulher que aparece cabelo nesse novo espaço que eu tô. faz o seguinte, Cabelo. Patrícia. Ó, começa a postar lá e aí você coloca, eu fiz uma sessão com esse produto aqui, meu cabelo estava assim, chegou assado. Começa a fazer meio que um relatório desses cabelos, vai ser incrível, você vai contribuir demais, demais. E o fato de você falar vai fazer você perceber e você ficar cada vez melhor nesse tipo de cabelo. Ah, Não tem, eu acredito que não tem curso para esse tipo de situação, não, Patrícia. É eu só você achei. aprimorar. É Porque eu aprimorar o achei que que você já faz. eu achei que eu precisava aprofundar mais, ter mais o conhecimento do que eu já tenho, para mais assim, aprimorar mais, né, profundo, porque o que vem de relato, eu fico assim, impressionada, assim, desses cabelos Aí, derretendo na mão. aí é você adquirir experiência e você fazer experiência. O que é você fazer experiência? É você olhar a situação do cabelo, registrar, tirar foto, usar um produto. Semana seguinte, vê de novo, registra de novo, repete o produto ou muda o produto. Cada cliente vai virar uma oportunidade de estudo, né?
Não é, eu acho que eu vou corrigir, não é fazer experiência com a cliente, assim. Às vezes a gente faz, quero usar um produto, vamos ver como é que vai ser a performance dele. A gente acontece quando a gente troca de produto, né? Mas você fazer literalmente você entender cada cliente como uma oportunidade de estudo. E quanto melhor for o seu registro da situação, mais você vai conseguir, mais ajuste você vai conseguir dar em si mesma, no seu conhecimento, nas suas mãos, no resultado do seu trabalho. E isso tudo vira prova. Essa prova vira o quê? Portfólio. Aí você taca lá no seu Instagram. Conta a historinha. Vocês podem ver que tem um padrão que eu faço de antes e depois da Quimio Hair. Essa cliente, qual que era o problema dela? O problema dela era esse, aquilo. É, ela tinha o desejo de tan, 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 tan. Eu não revelo os produtos que a gente usa, não falo tudo, eu falo coisas por cima. Por quê? Porque é para cliente. Não é um Instagram educacional. Daqui meu hair não é um Instagram educacional. A gente quer conscientizar a cliente, mostrar para ela que nós temos a solução para o problema dela. Entendeu? Ficou claro, Patrícia? Sim, ficou. O que me chama a atenção também, Luna, é que quando esses cabelos chegam assim, como se fosse derretendo na nossa mão, que ele cai mesmo, Luna, cai de um jeito que a gente fica agoniada. É que quando Uhum. a gente escova o cabelo depois, né, do tratamento, elas sempre gostam que escova o cabelo depois. Eles ficam Sim. parecendo que está encamada. E aí eu converso, né, ao respeito da modelagem da escova, mas não, eles sempre querem aquele tipo chapado, aquele, aquela escova chapada, e fica parecendo que ela tá passada a prancha no cabelo. Ótimo. Sim, Fica, sim. Luma. Toda vez que eu faço a escova, ela fica parecendo que tá com camadas de prancha no cabelo. É o que elas Fica. gostam, né? É o que elas Aqui gostam aí. são escova lisa. Mas posso falar para você? Hum. Pega uma que uma ou outra não vai gostar da escova lisa desse jeito. Aí você começa a publicar exemplos desses trabalhos não tão chapados. Aí você vai fazendo gradativamente uma mudança no perfil no gosto da sua clientela. Entendeu? Conforme você vai publicando, elas vão vindo com a referência do trabalho que você publicou. Então, ó, você pode ver assim, a gente não até tem cabelo liso, né? Um liso ou outro, assim, mas a gente gosta bastante de textura de cabelos aqui. Então, ó, essa japa é maravilhosa, muito querida, a Paty. Cabelo liso, quando eu vou finalizar o cabelo dela, o que eu faço? Eu escovo e dou um baita movimento. Então, você gera na pessoa, assim, uma assinatura do trabalho seu e você publica isso. Essa é outra de cabelo liso que eu escovo, ó. Eu escovo com a ponta, ó. Eu pego é no corte de cabelo, de camadas e tal, e finalizo com o movimento. Para eu trazer aquilo que eu acho bonito, né? Porque eu já tenho mais liberdade com a cliente. Então, mas é uma coisa que vai se retroalimentando. Você começa a fazer um cabelo um pouco mais diferente, aí você solta aquele cabelo, aí publica, entendeu? O processo, Patrícia. Entendi, Luma. Mas geralmente as que aparecem crespo, crespo mesmo. Eu mandei até uma foto agora pro Telegram. Não tem como ter esse movimento, porque ele já chega com o cabelo pinicado. E ele Já fica chega assim, ó, curto, pinicado. Tá, mas pega um cabelo saudável que não tá com tão arrebentado e faz isso, entendeu? Mas Aí você vai começar a atrair gente que não tem o cabelo tão arrebentado assim, tá bom? Mas tá bonito o trabalho, Patrícia. Eu sei que é difícil, é bem difícil, né? Eu vejo o antes e mas, depois que você faz. mas você vê que a parte do meio para baixo tá como se tivesse passado a prancha e é Aham. só escova.
porque a Sim. parte está bem danificada. Aí já é o segundo tratamento, Luna, que eu consegui tirar a foto dela. Ai, tá ótimo. Já... Cara, o cabelo tá na cabeça, que vitória. O cabelo tá na cabeça, o trabalho tá bonito, não tá feio, não. É, é que realmente, como tá muito quebrado, ele vai ficando. É melhor, nesse caso aqui, né? Se tá muito quebrado, aí dá uma alisadinha mesmo, dá uma disfarçada melhor. Mas faz parte, hein? Mas é assim que elas gostam. Quando chega com o É. cabelo curto, todo danificado, elas não querem Mas é o que eu movimento tô de falando, não trança. são todas as clientes. Você vai começar a ter esse olhar aí para cliente que não tem o cabelo tão crespo, ou que o cabelo não tá tão detonado. Aí você vai tirar a foto, vai fazer uma escovinha um pouquinho diferente, para você ter variedades de. Senão vai ficar só parecendo esse tipo de trabalho para você, Patrícia. Entendeu? É o que só aparece para mim, irmão. Mas tá Um que indo também, bem. Tá, mas ó, tá teve um que também, avançando. teve um que chegou assim desse mesmo tamanho, uma, e tá numa evolução bem maior. Já postei aqui no Então. grupo. Ai, que sucesso, é isso aí. Evolução, é evolução. Você tem que contar a história, porque o antes e depois não conta muita coisa. Você tem que contar, o cabelo estava assim, tantos meses, olha o que aconteceu com esse cabelo, como cresceu, tá bom? Bora lá. Cadê? Roberta? Roberta? Roberta perguntou aqui sobre como funciona o contrato de lei salão parceiro, certo? Roberta vai abrir o áudio? Deixa eu ver. Sim. Nossa, gente, lembrei que eu tô devendo para a questão da mentoria individual. Nem postei na. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou fazer a proposta certinho para vocês que querem fazer a mentoria individual. É que vai ser limitado mesmo, eu não tenho muito tempo, mas vamos lá. Pode abrir, Roberta. Fala aí, Roberta. Oi, Luma, boa noite. Boa Boa noite, pessoal. noite. Eu queria saber mais assim como é que um gestor Uhum, faz um contrato com o parceiro para uhum. trabalhar no. Tá, Porque por cima eu vejo que tá muito diferente tá do muito que diferente. do dia a dia do salão, sabe? Tá muito diferente do que o quê? Da realidade do salão, assim, do dia a dia. No contrato é uma coisa, mas no dia a dia do Ixi, salão é é. tudo Ixi, dura mais aí. Tá, diferente, vamos né? lá. Você colocou aqui da sua filha, né, que ela tá trabalhando na recepção, ela se machucou, aí ele não tem contrato com a sua filha, ela faz freelance de escovista, né? Eu vou ler a pergunta inteira, Roberta, só para situar o pessoal, tá? Tá bom. Ou você que prefere contar? Pode ler, eu acho que tá bem explicadinho. Tá, então vamos lá. Você quer saber como funciona o salão parceiro, pois onde trabalho não temos contrato. Levei minha filha para trabalhar comigo lá no salão na recepção e ela foi fazer café e o coador virou no braço dela. A única coisa que o dono fez do salão foi pegar ela no hospital. Eu estou arcando com tudo para ela e ela não responde. E ele não responde. Ela e pouco está aparecendo lá. Ela também não tem contrato, pois fica na recepção na semana e faz free de escovista na sexta e sábado. Estou bem chateada com a situação. Será que devo procurar advogado trabalhista? Aí você escreveu, amo o curso e as aulas de corte estão um sucesso. Ai, que ótimo, que você está gostando das aulas de corte. Tem mais 2 aulas para soltar ainda. Vamos lá. Com relação ao salão parceiro, lei do salão parceiro, isso é uma coisa que eu fui buscar entender, porque desde que teve esse desenvolvimento da lei, era uma coisa que beneficiava o setor por trazer, justamente isso que não está acontecendo aí, pelo que eu entendi. Para que a lei refletisse o que já era verdade, o que já era realidade desde sempre no setor da beleza. As pessoas não trabalham como
na sua maior parte, como CLT, são profissionais que trabalham por produção. Meus pais sempre trabalharam assim, a vida inteira foi assim. Mas também o problema do ramo é essa informalidade. Como que funciona a lei do salão parceiro? É uma longa explicação. Eu vou passar para vocês o link do podcast da Dani Venâncio. Para você que está assistindo a aula gravada, eu vou deixar o link do podcast aqui embaixo, porque tem que assistir para entender. Vamos lá. Como é que deveria funcionar isso? O profissional parceiro tem que ter um registro como MEI, um microempreendedor empreendedor individual ou CNPJ, né, de uma microempresa. E aí, o salão tem que ser também uma empresa, um CNPJ. Tem que existir um contrato que vai ser, né, baseado nesta lei do salão parceiro, que esse contrato tem cláusulas específicas. A relação de trabalho é de parceria, não é uma relação de subordinação como no CLT. E esse contrato precisa ser homologado num sindicato, tá? E aí, o sindicato que a gente tem trabalhado, que é o sindicato que até um dos participantes desse podcast da Dani representa, é o Sindicato Pro Beleza. Funciona no país inteiro, eles fazem atendimento online. Essa homologação custa R$ 150, homologou o contrato, ambas as partes estão lá combinadas, o que é legalmente amparados, vamos dizer assim, cada um com as suas responsabilidades. Então, para um contrato dentro da lei do salão parceiro estar em ordem, ele precisa ter essas figuras, né? Figuras de CNPJ dos dois lados, né? Seja um MEI, seja uma microempresa do profissional, e seja um MEI, microempresa do salão. E fazer um contrato entre os dois e homologar. O que é homologar esse contrato? Falar para o sindicato, olha, esse contrato está aqui, aí o sindicato vai lá e fala assim, esse contrato está conforme a lei do salão parceiro. Então, quando existe esse processo legal, as coisas estão em ordem, tá? No caso da sua filha, se é recepcionista, que é uma função administrativa, não é contrato de parceiro. Parceiro é para os cabeleireiros, manicures, esteticistas, os profissionais que fazem a parte operacional do atendimento. Então, o que acontece? Função administrativa como recepção é CLT. É outro regime de trabalho. Aí é subordinação, aí tem horário para cumprir, pode exigir o uniforme, a pessoa ela tem que subordinação, né? E no contrato de parceria, não, são combinados. Não que o profissional parceiro faça o que quiser da cabeça, não, ele vai se submeter às regras do salão, senão vira tudo uma bagunça, uma baderna, né? Então, tem que fazer certinho. Se ela faz um free de escovista de sexta e sábado, mas ela é registrada, se ela for, né, corretamente registrada como CLT, aí ele pode combinar, vou pagar, sei lá, né? Paga um extra ali para ela fazer umas escovas, paga a diferença da comissão, mas o certo se é recepcionista CLT, se é profissional e tá lá sempre, faz um contrato de parceria. Ah, não é freelancer. Freelancer pode ter contrato também. Contrato de freelancer, 1, 2 vezes por semana. Então, Roberta, todo mundo faz o que quer, né? Quando a empresa está assim, é falta de gestão, infelizmente, tá? Patrícia colocou a dúvida aqui. Você me perguntou se deve procurar um advogado trabalhista. Olha, uma coisa que eu queria falar sobre isso, né? Procurar um advogado trabalhista para você entender a sua relação, o que está certo e o que está errado. Eu não sou advogada, mas eu sou gestora, né? E eu, como gestora, eu procurei correr, eu tive que, na verdade,
sair da contabilidade que eu estava porque eles não manjavam da tal da lei do salão parceiro. Aí eu acabei indo para a Mocarzel, que também está no, que é o Júlio é o dono da Mocarzel, que participa também do podcast. Fui para lá. Ah, já aviso, não são perfeitos, né? Mas é talvez a única contabilidade que eu conheço hoje que é especializada na lei do salão parceiro e que faz o processo nos devidos conformes, tá? Se você fala assim, devo procurar um advogado trabalhista, eu acho que um advogado trabalhista que entenda da lei do salão parceiro vai te orientar. Procurar um advogado não é necessariamente porque você já vai buscar entrar em conflito com a administração, mas é uma pessoa que orienta, assim como nós orientamos a cliente, se ela está com problema no cabelo, e aí a gente começa a dar orientações para ela, mudar isso, mudar aquilo, né? Provavelmente você vai ter que pagar o tempo desse advogado, mas para você receber as instruções, para você saber se comunicar, para você saber se posicionar com o gestor do espaço onde você está. A primeira opção sempre é buscar o entendimento, sempre é buscar resolver o que não está funcionando tão bem assim. Não é brigar, não é você meter o pau e não, é entrar sim, né? Muitas vezes se dispor a entrar num conflito. Já expliquei essa questão de conflito para vocês. Falando nisso, desafio 365 dias, hein? Gente do céu, vocês querem me ouvir? Vai lá no canal do YouTube. Todo dia eu tô falando. E tá sendo muito bom para mim, apesar de ser muito sofrido, né? Mas eu expliquei essa questão do conflito lá. A gente tem que ter disposição em entrar, em conflitar com aquilo que está nos incomodando para resolver. Não é um conflito com a intenção de quebrar um pau, de fazer o escarcéu, não é isso, tá? Não queremos barraco na vida, mas a gente quer resolver as situações. Então, pode sim, eu acho bom você buscar um advogado trabalhista para entender melhor. Assista o podcast que eu vou colocar lá. Vou assistir ele todinho, é, hoje, enquanto estava montando a aula, fazendo as coisas. Tem muitas. É difícil, né? Porque você precisa muitas vezes realmente de um profissional, do advogado e de um contador que entendam da lei em si, tá bom? Por isso que eu fiz justamente isso. Fiz justamente isso. Contratei uma contabilidade e até hoje não tive nenhum problema de específico, porque eu procuro fazer tudo certo, tá bom? Ah, que bom, Márcia, tá gostando? Que coisa boa. Tá ficando gravado? Não, eu perdi alguns dias, tá? Ah, não, sim, Patrícia, tá. Quando vocês entrarem no canal, quando vocês entrarem no canal do YouTube do Cabeleireiro Integrativo, vai lá em playlists. Em playlists tá Desafio 365, tá bom? Acompanhem lá. A Dani entrou, que bom, Dani, vai dar para você acompanhar o finalzinho aqui. Eu não respondi sua pergunta ainda não, tá, Daniela? Pergunta não, o comentário, não sei se é uma pergunta, não lembro. Patrícia mandou aqui como é fazer um termo de responsabilidade da cliente. Porque saí da minha zona de conforto, estou dividindo espaço com uma pessoa que me chamou para fazer uma parceria com ela e viu essa necessidade de fazer termo de responsabilidade para os clientes. Você já fez? O que que você acha do termo de responsabilidade? Patrícia, pode abrir o áudio também se quiser comentar alguma coisa. Termo de responsabilidade para casos assim, para serviços mais complexos, como microagulhamento, micropigmentação, a gente usa assim, tá? Porque o risco é muito maior, tá? Oi, Luma. Oi, pode falar, Patrícia. Então, Luma, essa questão do termo de responsabilidade da cliente, falando sobre alisamento, porque não faço mais progressiva, nem selagem, eu faço com hidróxido. Eu fiz Perfeito. o, eu fiz o teste, né, que sempre eu Sim. faço o teste, e aí eu mostrei a ela como o cabelo dela ia ficar. Aham. E ela, não, tá certo, pode ficar. Com alguns dias depois, ela mandou um relato dizendo que o cabelo dela estava meio cacheado, meio liso. Mas aí eu expliquei a ela que ia ficar.
cacheada até um certo ponto, porque o cabelo dela é natural. E ainda tinha um restinho de selagem. Só que ela não queria cortar, ela só queria passar um hidróxido. Já tinha um ano, ela falou disso que já tinha um ano que tinha dado selagem no cabelo. Só que como eu fiz o teste em cima, no meio e embaixo, e do lado da orelha dela, e teve a resistência ótima. E aí eu mostrei para ela, tirei foto Hum. do antes e depois do cabelo dela, expliquei como ia ficar. Uhum. E aí, dia depois, ela me relatou que o cabelo dela ficou seco Hum. e ainda estava cacheado. E aí eu falei a ela, se você, se você continuar, não, se você pentear o cabelo com ele seco, ele, claro que vai perder os cachos. Ele não vai voltar os cachos. Porque quando a gente penteia o cabelo, a gente não desmancha o cacho. E ainda falei a ela, olha, depois que a gente faz um tratamento, ou depois que a gente faz um alisamento, a gente tem um pouco de... Ai, esqueci o nome do negócio. Resíduo? Hã? Resíduo? O quê? Não, resíduo não. Eu falei a ela depois que... Ai, tá na ponta da língua, mas não sai. E depois de um alisamento, não foi essas palavras que eu disse, porque as outras não estão saindo. Mas é como se sofresse alguma agressão, né? De um alisamento. Isso, E ela tem que começar um tratamento. sim. Depois de um alisamento, a gente começa um tratamento. Só que aí ela não quis fazer um tratamento. Claro que o cabelo dela ia ficar seco. Vamos lá, mas eu não entendi o termo de responsabilidade aí. Então, Quem que pediu o termo? A parceira, a sua parceira, você foi para um outro espaço, né? E então, não é seu espaço. não é meu. Eu divido com a pessoa. Você divide. É Isso, uma coisa assim, tipo, cada uma paga 50-50. isso. E ninguém é dona do espaço. Não. A verdade, nós duas somos dona. Que a gente, né, divide meia a meia. Tá, vamos lá. Lembra da aula que eu falei para você, na aula de gestão que eu falo sobre modelo de negócio? Uhum, lembra? Essa profissional, ela é cabeleireira também? Não. Ela trabalha com limpeza de pele, design de sobrancelha, totalmente diferente da minha área. Só que a gente Ela, ah, Só que a gente queria, queria não, a gente se juntou para a gente agregar os nossos serviços junto. certo. Então, cada uma tem a sua responsabilidade técnica sobre o que faz. Isso, Ela tem termo de responsabilidade? Ela faz a cliente assinar termo de responsabilidade para os procedimentos dela? sim, Ah, ela já pratica isso. isso. E eu pesquisando também tem alguns salões que tem. Você quer adotar isso? Quero, porque apareceu umas clientes que me deixou muito com uma pulguinha atrás da orelha. É uma proteção para você no caso, né? Isso, Então faz sentido você ter. É assim, só para esclarecer, né? Se vocês estão numa relação assim, é como se fosse uma sociedade, né? Mas cada uma na sua área de atuação, ninguém manda no trabalho de ninguém. Mas é uma sugestão para ela que faz sentido para você. Então, beleza. Eu vou colocar. Eu joguei essa pergunta no chat, porque, como eu falei para você, a gente tem termos ali de que, na verdade, a minha irmã que usa, né? Até hoje, eu tive uma situação com uma cliente de terapia capilar, que eu até propus, chegou no final do tratamento, ela mandou uma mensagem meio que reclamando. Eu falei para ela, olha, usei a ficha de anamnese, elas assinam também a ficha de anamnese, constatando que as informações são verdadeiras. E a expectativa dela, eu mandei um e-mail e expliquei para ela, falei, olha, tá tudo bem, assim, o que foi proposto foi cumprido da minha parte, não tinha garantias porque você veio de um histórico complicado, tem a questão da influência da saúde, mas tá tudo bem,
me passa o endereço, as informações para fazer o depósito para devolução do dinheiro. Ela nunca passou, né? Então, no meu caso, eu usei o que eu tinha de documentação, sim, mostrei para ela, apresentei o meu lado, e ela nunca solicitou o dinheiro de volta, né? Então, posso dizer para você que não era exatamente um termo de responsabilidade, mas era uma documentação que me protegeu. Então, se faz sentido para você, eu peguei aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um documento, vou colocar na descrição dessa aula também, no YouTube, e aí você baixa, porque ficou bem bonitinho aqui o exemplo que o chat GPT deu aqui, ficou muito legal. Então, é isso que eu quero, uma É o forma de modelo. segurança, porque eu vejo que tem muitas pessoas mal intencionadas. Então, aí você faz o teste de mecha e no teste de mecha você já faz a pessoa assinar. Eu Eu acho que sempre, faz sentido para você sim. eu sempre faço o teste de mecha, em tudo que eu faço. Até em uma pintura, né, uma coloração, pintura não, uma coloração. É, Tudo eu sim, faço. sim, sim. Maravilha, muito bom. Maravilha. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou deixar anexado um documento, um doc, com esse modelo de termo de responsabilidade. Aí eu vou deixar embaixo da aula, vocês fazem o download e aí vocês colocam lá o nominho, faz a adequação lá, porque precisa escrever lá o serviço, tá bom? Tá bom, Luma, obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina. Olha lá, agora tem a Dani, a pergunta da Dani aqui. A Dani já chegou, também pode abrir o áudio se você quiser falar, tá? É, a Dani colocou, você fez um vídeo no desafio de 365 dias que está me ajudando muito. Eu vou tão devagar que às vezes tenho a impressão que desisti, mas descobri nesse vídeo que não. Gostaria que você falasse mais sobre o assunto, sobre retomada. Essa parte aqui, ô Dani, eu estou muito feliz. Ó, a Dani colocou, estou tendo pela primeira vez a honra de entrar para o mercado de trabalho com a idade que eu estou e com a deficiência que está nos meus olhos através desse curso. O curso tem raízes profundas e está dando os seus frutos ao seu próprio tempo. Obrigada, Luma, obrigada a Deus. Gente, eu fiquei tão feliz de saber. Dani, conta pra gente, vai, por favor. Oi, boa noite, Luma. Boa Boa noite, galera. noite. Eu não estou conseguindo. Não sei se está aparecendo. Tá me ouvindo, né? Ouvindo sim, vendo não. Vendo não. Eu Mas tudo bem. cheguei chegando aqui. Deixei a neném. Então, Luma, é assim. Eu tava achando que eu ia ficar só naquilo ali mesmo, né? Aprendi a escovar, aí vai aparecendo uma situação, vai aparecendo outra. Parece um caminho sem volta, né? Do bem, né? Lógico. Do bem. E assim, eu ia entrar numa escovaria, né? Até pedir umas dicas para Roberta. Oi, Roberta. Pedi umas Que dicas para legal. Roberta. Ah, Só que aí o que que acontece? Eu moro em Sumaré e a Fashion, não sei se pode falar o nome, pode falar sim. é em Campinas, né? Fica um tanto Ah, mais assim entendi. distante para mim, né? Tal. Aí o que que eu fiz? Em Sumaré, eu peguei e falei, não adianta eu ficar aprendendo e não praticando. Aí eu vou começar amanhã, Luma, Maria em Sumaré, você acredita? Que legal. Não tem como, ô, Luma, não tem como ficar sem dar fruto, né? Não tem Eu como. tô. E Semente assim, boa vai dar fruto bom. Vai dar fruto bom. sim, sim. E assim, eu tô feliz demais porque eu não imaginava. Eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que passei pelas bonecas, passei devagarzinho, as crianças, Aham. As as meninas que eu crianças. te falei, né? Sim. E, e uma coisa vai puxando outra. Aí eu preciso estar
tá nesse meio, não tem como. Te faz E feliz, assim, né? Que me faz legal. feliz, e quando eu não faço, eu fico triste. Olha só. Me faz Nossa. feliz. Aí eu corte, essas aulas do corte, que eu tô assim, eu não imaginava, Luma, que eu ia querer cortar cabelo. Eu achava assim, impossível. Impossível, é, nossa, é surreal. E eu vou cortar cabelo. Vai Eu tenho cortar cabelo. certeza disso, Luma. A forma que você ensina, esse curso, meu Deus, ele é muito especial. É muito Que especial. Meu bom. Deus. Que bom. Eu fico muito feliz em saber disso, gente, mas assim, não é por mim, né? Mas é pela transformação que gera em vocês e porque eu sempre peço para Deus, né? Para eu ser luz e que de alguma forma eu consiga colaborar com a vida de vocês, sabe? Sim, Acho que saber disso, saber da evolução, cara. Por isso que eu falo para vocês contarem as vitórias. Porque quando vocês contam as vitórias, para mim, aumenta o sentido de eu estar aqui, gente, porque não é fácil estar desse lado. Vocês estão falando do curso de corte, deu muito errado nas últimas 4 semanas, eu não consegui gravar, porque o filmmaker, né, ele tá com compromisso, aí desmarcamos. E assim, isso gera uma aflição, uma angústia em mim, porque eu sei que eu preciso entregar, mas tem coisa que não depende de mim. Então, são muitos, vocês não têm noção de quantos são os desafios nessa caminhada, né? O quanto que a gente para tipo o quanto que eu pago, o quanto que eu preciso me esforçar para aparecer para vocês. E uma vez que vocês escolhem caminhar comigo, pelo amor de Deus, isso não pode ser, não pode não dar fruto, eu não me conformo em não dar fruto. E você contando aí, Daniela, eu não sei nem o que falar, não sei nem o que falar. Na hora que eu li, eu desacreditei, assim, porque eu falei, meu Deus do céu, olha como que a transformação está acontecendo, né? Eu tá. sou muito grata pela confiança de todos vocês, viu? Rosita aqui, Suzy, Roberta, Edilane, Patrícia, Márcia. Ricardo saiu porque estava tendo problema também para ouvir. Daniela, nossa, não tem nem como, não sei, assim, é muito doido, é muito gratificante e ao mesmo tempo é muito, muito sacrifício, mas vale a pena. Falo para vocês que vale a pena. Vale a pena a gente cuidar do outro, né? Acho que a gente está aqui nessa terra para a gente cuidar, para fazer o bem para o outro. E, infelizmente, né, a gente sabe que, né, a terra jaz no maligno, mas nós que temos que ser o bem na terra, né? Então, só tenho a agradecer, Daniela. E eu só queria entender, Daniela, o que você falou da retomada, né? É o que eu estava falando de constância, sobre constância, né? Isso, Luma, isso. Tá. Porque assim, a retomada a gente a gente acha que não está sendo constante, que está devagar, está muito devagar. Nossa, eu Uhum. estou muito atrasada. Por exemplo, eu estou com 48, né? Então, eu estou começando. E eu estou começando em tudo, tudo. O seu curso é a primeira vez que eu entro no Zoom. Eu não Uhum. sabia fazer. Engatinhando. É uma criança que medo, muita insegurança. Aí, o problema da vista é, é mais uma dificuldade, mas também não é algo que me impede, que eu não posso deixar impedir, né? Aí tem Uhum. mil e um motivos para desistir, sim. Só, Lu, Uhum. aquele vídeo que você fez, esse desafio, quando você é uma pessoa sincera, né? Graças a Deus. E assim, quando Uhum. você colocou ali, você é aquilo ali, você não. As pessoas estão cansadas de maquiagem, de pessoas Uhum. fake, né? E Uhum. quando você colocou ali, expôs a sua verdade, a sua fraqueza, e tá tudo bem. Tipo assim, Uhum. olha, tipo, você está ensinando a gente, está mostrando que você é gente como a gente.
E esse é Sim. o caminho, isso dá força para a gente. A Que gente bom, é que como se bom. você é a nossa mestre e a gente é os seus discípulos. Eu sou seu discípula, é a minha criança que está dentro de mim está Uhum, desenvolvendo, passando por tudo, enfrentando tudo. Eu só vou falar que eu tenho problema na vista quando eu ver que não tem mais jeito. Falar lá, sabe, uhum. tipo, vou fazer o que me der, o que der. Não vou lá falando que eu sei. Não, eu estou aqui para aprender lá na escovaria, né? Uhum, E é uhum, assim, é um desafio, eu ter coragem de dar cara para bater. Eu não tinha, Lua. O medo, a vontade de se trancar no quarto não, eu não vou, eu não posso sair. Eu posso sim. uhum. Agora eu aprendi a fazer, estou aprendendo, né? E não tem Sim, por que mais ficar escondida, exatamente. né? Exatamente, não tem por que se esconder. Não tem por que se esconder, porque se esconder não vai mudar nada, vai piorar a situação só. Piorando. Então, agora eu tenho falado no desafio, né? Eu estava, né, conversando com meu muso inspirador, que é o meu marido, a gente fica conversando bastante. Uma das coisas que eu falei é que, poxa, eu ainda estou desenvolvendo, ainda vou ter uma saudação específica, vou criar mais alguns elementos assim dentro dessa comunicação. Mas uma coisa que eu falei para ele que acho que me agrada bastante, que eu quero que as pessoas no vídeo, no dia, nessa conversa, que elas tenham uma palavra de gratidão, de sabedoria e esperança. Se for isso tudo junto, ótimo. Se for uma das três só, também estou feliz. Porque a vida bate duro na gente, né? Os dias são dias difíceis, como, meu Deus, não tem nem como mensurar o que a Rosi está passando, a Mari lá no sul. Mas se a gente não tiver esperança, né? Se a gente não olhar para a situação e buscar agradecer, por pior que seja a situação, a gente não passa pela transformação, a gente não passa pelo crescimento que a gente pode passar. Então, estou muito feliz que esse desafio está ajudando vocês. De novo, como eu falei, não é fácil. Tem horas que eu tipo assim, ai meu Deus, eu preciso gravar, porque senão a Jussiele vai atrasar para a Jussiele, aí eu fico naquela pressão, mas vocês falando comigo assim, faz entender que está valendo muito a pena. O que eu queria falar sobre a constância que a Daniela mencionou é que coerência e constância é, são juntas, são um valor da Kimil Ré, né? Coerência e constância. E a constância, ela é uma coisa que me dói muito também. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Então, essas muitas coisas para fazer, às vezes gera aquela história do equilibrista que o pratinho começa a cair. Você tem que constantemente dar um giro ali, colocar energia para aquilo funcionar, né? Para não cair. E aí, eu assisti o conteúdo de uma moça chamada Luana Carolina. Ela falou que constância não é sobre você não parar, né? Porque a gente fica pensando, eu só sou constante se eu não paro. E na verdade, a constância é sobre você retomar. Parei, acontece. As pessoas param. A gente tem dias que a gente não quer fazer, não dá para fazer, mas eu quero ser constante, então eu retomo aquela ação, eu retomo aquele caminho. Hoje foi assim também para mim. Foi assim, hoje eu tinha N motivos, assim, mudou um pouco a rotina aqui. Era para o pessoal vir da limpeza vir ontem no salão, veio hoje, era uma pessoa nova, tive que parar para explicar. E essas coisinhas mudam a rotina da gente e a gente meio que perde o timing para fazer algumas coisas. Mas eu falei, eu vesti a roupa da academia, falei, eu vou na academia na hora que for possível para eu ir, porque senão depois eu não vou conseguir treinar o resto da semana. E aí eu fui. E a sensação de eu ter ido, voltei com a energia baixa, estava super cansada, mas eu voltei feliz. Por quê? Porque eu fiz o que eu precisava fazer. Porque eu retomei, né? Retomei. Então, lembrem-se disso também, que vocês estão. Todo mundo aqui está na sua jornada para ser
alguém que imagina, né? Uma pessoa melhor, eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser uma cabeleireira integrativa, eu quero ter sucesso, eu quero ter agenda cheia. Vocês estão mirando num objetivo maior, mas o dia oscila. A gente tem que aprender a sair mais rápido do dia mal e retomar mais rápido os hábitos, as ações que vão nos levar para o lugar onde a gente quer chegar, né? Então, eu acho que dessa forma, a gente leva as coisas com um pouco mais de leveza. É outra coisa que eu estou buscando para a minha vida. Sim, mais simplicidade e mais leveza. Certo, meninas? Eu quero compartilhar rapidinho aqui um negócio que eu aprendi hoje. Muito, muito bacana para vocês entenderem. É bem rapidinho aqui, um bônus da aula de hoje. Entender que muitas vezes a gente acredita que a vida, ela é o que a gente chama de função linear, né? Então, aqui está o seu resultado e esse resultado pode estar atrelado a dinheiro. Nossa, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Deixa eu só mudar aqui. Como é que eu faço para mudar o traço? Ah, aqui. Às vezes a gente acha que aqui, aí, ó. A gente tem aqui o din-din, né? Resultado. Roberta, você está precisando de mentoria, Roberta. Roberta tá. Isso, eu preciso conversar com você. Isso seria mentoria mesmo, Roberta. Isso é uma conversa de pelo menos uma hora que a gente precisa ter. Eu não sei ainda. A gente vai ter que conversar, tá? E aqui tem a questão do tempo. O escrito ruim, porque eu nunca fiz isso aqui, tá? Então, o que que eu quero que vocês entendam? Quando o dinheiro, no caso aqui, é o resultado, mas enfim. Muitas vezes a gente acha que na vida é essa linha de crescimento constante, onde cada dia é um pouquinho, né? Então a gente tem uma tendência a acreditar que as coisas são lineares. Então eu faço um pouquinho, cresço um pouquinho e assim vai aumentando o meu resultado ao longo do tempo. Só que existe um outro tipo de curva, que é a curva exponencial, que é essa daqui. Você tá indo, tá indo, tá indo, e daqui a pouco o negócio faz assim, ó. Então, por que que eu estou desenhando isso para vocês? Para vocês entenderem que muitas vezes, numa curva exponencial, a gente está vivendo a fase, né? Existem duas fases aqui, ó. A fase um, que é a fase da semeadura. Deixa eu colocar aqui. E nessa fase da semeadura, a gente coloca tempo, bastante tempo, mas aí parece que a coisa não anda, o resultado meio que continua estável, a mesma coisa, parece que não está funcionando. Só que aí, depois a gente começa, depois que a gente passa da fase da semeadura, a gente entra num outro momento onde a gente começa a ter mais resultados e, né, dependendo do que você faz, você pode ter um terceiro nível de resultado que é estrondoso, que é muito diferente daquilo que a gente imaginava, muito maior do que a gente conseguia imaginar. Então, quando a gente passa pela semeadura, muita gente, por ser um período longo que a gente passa aqui, muitas pessoas começam as coisas, começam a semeadura, começam, não vê o resultado é muito pequeno do que ela acha, ela pega, bate aqui e aí ela fala, isso aqui não dá certo.
Aí ela volta para semear de novo em outra coisa. E ela vai e inicia um outro projeto, tira o foco e começa, e começa, e começa, e começa. E bateu de novo, volta para trás. Por quê? Porque ela não conseguiu romper com essa fase um da semeadura. Só que quando a gente vai para outra fase, essa fase aqui dos primeiros, acho que dá para a gente chamar lá de primeiras colheitas. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiras colheita, às vezes a pessoa ela já se impressiona. Então, Roberto, também já aproveito aqui que eu quero já pensar se não é a fase que você está, de você ter a primeira colheita e aí achar que está muito bom, que está incrível e já começar a mudar, deixar de semear. Por quê? Porque vem um primeiro resultado. Só que aí, se você persiste, aí sim você acessa a. Aí você tem, na verdade, uma plantação. Uma plantação que está sempre lá funcionando linda e maravilhosamente, e os resultados vão vindo cada vez maiores. Então, o que eu quero falar para vocês? A Antônia já explicou essa do bambu chinês, né? Que o bambu chinês passa 5 anos crescendo para baixo e no primeiro ano, aí quando como é que é? Aí no quinto, chega no quinto ano ele cresce no primeiro ano 6 metros para cima, alguma coisa assim. Do nada parece que ele cresce, mas ele passou 5 anos ali criando raízes, se fortalecendo para estruturar o crescimento que vem pela frente. Eu ainda vejo muito assim na minha vida muito isso. Eu vejo que as coisas elas levam um tempo grande, que parece que é um tempo muito grande, mas eu sinto que eu tô nessa questão de semeadura, criando fundação para uma estrutura muito grande. E quando você está fazendo uma coisa que você tem fé, você tem clareza, você tem conhecimento, como vocês estão aqui estudando, eu não tô fazendo vocês, eu não estou segurando vocês na base do papo, só da contação de história. Eu tô mantendo vocês de resultado em resultado, ainda que esses resultados pareçam pequenos, vocês estão crescendo, vocês estão aumentando, para daqui a pouco ter a primeira colheita. Então, essa primeira, quando vocês tiverem as micro vitórias, né, de cada uma dessa fase, cada pontinho aqui dessa semeadura, a gente tem que entender, a gente tem que perceber que você está saindo do lugar, você está se movendo. Porque quando parece que você vai chegar na colheita, acontece alguma coisa para te fazer desistir e voltar para o início. Ou ainda, quando você começa a ter a primeira colheita, você deixa de semear. Só que se você continuar semeando, se você continuar tendo sim as suas primeiras colheitas, mas você aprender a dominar isso, você vai ter uma plantação. Olha, a Patrícia falando, né? Muito difícil mesmo, parece muita coisa. Esse mês saiu da zona de conforto, ficou doente, o filho ficou doente. É toda a movimentação que vai acontecendo para a situação mudar que faz com que a gente ache melhor voltar no início. É o capeta o tempo todo fazendo a gente tentar desistir, tentando a gente para desistir. Muita aprovação, mas tá viva, olha, cortou o braço, olha, acontece de um tudo, gente. Lembrou da reflexão do bambu também agora? Da Antônia para falar do bambu pra gente, né? Então, gente, eu termino a nossa mentoria hoje, já compartilhando algo que eu aprendi.
e que estarmos aqui é para lembrar vocês de que é de passo, de vitória em vitória, pequena, pequena em pequena vitória, porque de repente a gente comemora algo muito grande, daqui a pouco a gente comemora algo maior ainda, e daqui a pouco, na hora que você vai ver, você tem uma plantação. Tá bom, gente? O inesperado sempre acontece. É, para testar mesmo a nossa resiliência, para a gente aprender a lidar com a ficar cada vez mais forte, a gente ficar cada vez mais persistente, para a gente ficar cada vez mais paciente, cada vez mais sábio. É, então, é isso. Felizes com a mentoria de hoje, ó, 10 horas da noite já, hein? Quase 2 horas de mentoria. Felizes. Ô, Patrícia, eu vou só postar o negócio que eu falei do termo de responsabilidade amanhã, tá bom? Aí agora eu vou me preparar para danar. Danar. Muito feliz. Ai, Rosi, você tá feliz? Que bom. Olha, sério mesmo, que eu seja uma pontinha de alegria na sua vida, né? Que eu consiga trazer essa esperança, essa sabedoria para a sua vidinha. Obrigada, foi maravilhosa a aula. Obrigada, Márcia. Obrigada, Patrícia, Dani. Estamos na semeadura, Rosi. Estamos. Estamos. Contra tudo, contra todos, estamos semeando, tá? Edilane, beijo para você, Edilane. Suzy, Roberta, Patrícia. É isso aí. Beijo grande para vocês. Cuidem-se. Que Deus abençoe todas vocês. E acho que até amanhã ou depois de amanhã a aula está de novo no ar. Patrícia, você assiste o comecinho lá para você entender toda a explicação que eu dei para a dúvida da Márcia, que vai te ajudar muito, tá bom? Boa noite, gente!